Olá, amado e amada de Deus, tudo bem? Esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Aqui a gente sempre, uma vez por semana, medita na Palavra de Deus e procura trazer um aprendizado prático para a nossa vida. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 46 até o 52. Deem uma pausa, vão lá comigo, acompanhem comigo a leitura e eu vou, para facilitar, colocar os textos bíblicos discutidos neste devocional de hoje aqui embaixo no descritivo do vídeo. Diz assim, Marcos 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram, então, o cego dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar nela e aprender com o Senhor. Paizinho, prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor quis ensinar através deste texto e que o nosso coração esteja ávido para Te ouvir. Que nenhuma distração nos desvie agora deste aprendizado. E, Pai, que, como a Tua Palavra diz, ela produza frutos. Que ela encontre este coração como uma terra fértil, para que o diabo não a arrebate do nosso coração, para que as coisas do mundo não sufoquem a palavra e ela se torne infrutífera. Porque nós cremos que ela produzirá o efeito, o resultado para o qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus. Amém. Amados, meditando um pouquinho sobre esse texto, Vamos pensar um pouco neste personagem. Bartimeu não é o nome de uma pessoa. O prefixo bar significa filho de, assim como Jesus chamou Pedro de Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, filho de João. Bar significa filho de. E o pai do Bartimeu, desse cego, chamava-se Timeu. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Timeu foi um general do exército de Israel, já aposentado, quando os romanos tomaram conta ali de Belém, de Jerusalém, daquela região. E os romanos acabaram confiscando todos os bens de Timeu. Timeu, revoltado, se uniu com outras pessoas e para enfrentar os romanos, E, é óbvio, acabaram sendo derrotados. Timeu foi morto, assim como a maior parte da sua família, e sobrou apenas um filho ainda criança, que o texto e a Bíblia não revela qual é o nome dessa criança, mas que ficou conhecida como Bar
Timeu, ou seja, o filho de Timeu. E para que quando essa criança fosse adulta, ela também não se revoltasse ou não tentasse vingar a morte do pai e da sua família, eles cegaram essa criança e deram a ela uma capa, né? Essa capa romana que os cegos usavam era uma autorização para pedir esmolas. E então tudo isso era feito ali simplesmente para mostrar o poder do exército romano, do Império Romano sobre os israelitas, né? E aí começa aqui, vamos ler de novo agora versículo a versículo. O versículo 46 diz: e foram para Jericó, né? Então Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, o filho de Timeu, né? Então Bartimeu, um cego mendigo, estava sentado à beira do caminho. Então ele estava ali sentado onde normalmente ele pedia esmolas, né? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amados, naturalmente, nós sabemos aqui que este cego conhecia a Jesus Cristo. Pelo menos conhecia de ouvir falar. Conhecia dos milagres que ele vinha realizando, né, da pregação, dos ensinos que ele vinha fazendo, e não ensinos como os fariseus e os escribas, né, mas um ensino com autoridade. E aí então, sabendo que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amados, filho de Davi era um título messiânico para o Cristo que viria. Então, muitas profecias do Antigo Testamento falavam da vinda do Filho de Deus, do Messias, do ungido, do Cristo, né, que estava por vir. E este cego e os discípulos e os apóstolos acreditavam que Jesus, tinham fé em Jesus. Então, Jesus era mesmo o filho de Davi prometido nas profecias do Antigo Testamento. E por isso ele clama, ele grita com toda a sua força. No verso 48 diz: e muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amados, veja o tamanho da fé deste cego filho de Timeu. As pessoas mandavam ele calar a boca, meu, que se cala, o mestre não vai falar com você. Larga a mão de ficar incomodando. Você tá enchendo já com esses gritos teus. Para com isso. A multidão queria fazê-lo calar, mas a fé dele era tão grande que cada vez ele gritava mais. Era como se instintivamente ele soubesse que estava diante da única oportunidade da vida dele. E de fato, amados, foi a última vez que Jesus Cristo passou por ali, antes de ser preso, martirizado, crucificado, ressuscitado e assunto aos céus. Foi a última vez que Jesus passou por aquela região. E o cego não perdeu a sua oportunidade e clamava aquele que ele sabia que tinha poder de lhe curar as vistas, a visão. Verso 49, Jesus parou e disse: chamem o cego, chamem o cego. Deus sabe, amados, quando nós estamos clamando com fé, quando nós estamos implorando, porque sabemos que somente Ele pode nos livrar de um problema, pode curar uma doença, pode fazer aquilo que para o homem é impossível, mas não para Deus. Então Jesus diz isso, né? Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe:
coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Coragem, Bartimeu. Olha, você já me encheu tanto gritando, mas o Mestre está te chamando. O Filho de Davi, o Cristo prometido, o Filho de Deus. Tenha coragem e vai. Vai lá. E ele então, no verso 50, diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Amados, lembram-se do motivo dele ter aquela capa? Aquela capa era uma autorização para ele mendigar, para ele pedir esmolas, porque era cego. Então, o único motivo dele ter a capa era, durante o dia, ele abria a capa para que as esmolas fossem lançadas ali, e à noite a capa lhe servia como abrigo, como coberta, como algo para aquecê-lo à noite. Mas a fé dele foi tão grande que, ao levantar, ele teve a coragem de jogar para o lado a capa. Como quem diz: eu não vou precisar mais dela, porque eu estou indo até Jesus Cristo. E ele então faz isso. E Jesus pergunta, né? Como se Jesus não soubesse o que ele queria. Mas é importante que nós digamos, amados, Deus sabe o que nós vamos pedir antes mesmo que as palavras cheguem à nossa boca, conforme está lá em Mateus, no capítulo 6. Mas Deus quer que a gente diga. Quando nós confessamos os nossos pecados, Deus quer que a gente diga quais são. Ó Senhor, o Senhor conhece todos os meus pecados, me perdoa. Não, nós precisamos nomeá-los. E mesma coisa quando nós vamos pedir uma bênção, uma libertação, uma cura, ou mesmo perdão, nós precisamos dizer para o Senhor. Então Jesus diz: o que você quer que eu te faça? E o cego responde: mestre, que eu possa ver de novo. Ele via quando era criança, depois nunca mais. No verso 52 diz: então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amados, é maravilhoso isso, porque Jesus disse que quando nós orarmos por alguma coisa, nós precisamos orar crendo que já recebemos, porque assim se fará conosco. Orar a Deus crendo que Deus atenderá aquele nosso pedido, mais do que isso, crendo que Ele já atendeu aquele pedido. E este ato de fé é o ato que agrada ao Senhor, porque conforme a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus, se agradando disto, Ele faz duas coisas por nós. Primeiro, Ele faz um ato salvífico. Ele respondeu a primeira coisa. Bartimeu disse: eu quero enxergar de novo. E Jesus disse: a tua fé te salvou, Bartimeu. A tua fé te salvou, filho de Timeu. Mas ele não havia pedido isso. Ele havia pedido para enxergar de novo. Mas a fé faz mais do que atender simplesmente um pedido. Ela salva. Porque não é uma fé qualquer. Não é a fé em mim que o mundo prega. Você precisa confiar em si mesmo. Se eu confiar em mim e não confiar em Deus, eu estou perdido. Porque eu sou falho, mas Deus não é. Mas é confiar em Deus. Ele colocou a fé na pessoa certa, em Jesus Cristo. Por isso a fé dele foi uma fé que salvou. Quando ele declara, quando ele confia que Jesus pode devolver-lhe a visão, entenda, amados, nenhum ser humano poderia fazer isso.
Então é como se o filho de Timeu tivesse dito a Jesus Cristo o mesmo que Pedro disse em Mateus capítulo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio nisso. Esta é a fé que salva. E aí então, Jesus não só salvou ao filho de Timeu, mas também imediatamente ele passou a ver. Ou seja, o seu pedido também foi atendido. Amados, é isso que Jesus Cristo faz na vida daqueles que professam a fé no Senhor. Ele salva e Ele cuida. Mas imediatamente, diz aqui o final do verso 52, imediatamente, Jesus, ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Então, esta é a consequência de alguém que tem fé em Jesus Cristo. Ele é salvo, ele é abençoado e ele passa a seguir Jesus. Amados, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amado, você já declarou esta profissão de fé? Você já declarou publicamente que Jesus é o Senhor da tua vida? E que Ele morreu pelos teus pecados? E por isso você está agora limpo, purificado, santificado diante de Deus Pai. E por isso agora pode entrar no reino de Deus. Porque antes disso estava morto ou morta em seus pecados. Mas se você declarar publicamente, como este cego declarou, para todo mundo ouvir: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que o Senhor pagou pelos meus pecados, morrendo no meu lugar. Eu creio que Deus Pai o ressuscitou pelo poder do Espírito Santo dentre os mortos, porque a morte não podia te reter, porque tu és Deus e porque o Senhor venceu o pecado e a morte não tem mais poder sobre o Senhor. E como eu agora estou no Senhor, estou no caminho, eu creio que o mesmo poder que te ressuscitou dos mortos também me ressuscitará. E eu tenho agora a vida no Senhor, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Amado, se você declarar isto publicamente, com o teu coração, crendo com o teu coração, você será salvo e as bênçãos do Senhor estarão sobre a tua vida. Amém? Amado, então não perca a oportunidade. O cego filho de Timeu, Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade que teve. Deus nos dá oportunidades diárias. Existem igrejas do Senhor Jesus disponíveis hoje em todos os lugares. A palavra do Senhor não está presa. A Bíblia é o livro mais vendido e mais traduzido no mundo inteiro. E Deus deixou a sua palavra através dele, para que você, para que eu, para que qualquer pessoa que queira conhecê-lo, queira se aproximar dele, possa ter acesso. E levantou mestres, doutores, pregadores, pastores, para ensinar a palavra
para aqueles que não compreendem. Mas tudo isso parte de um coração que deseja a Deus. Então essa é a primeira coisa, amado. Se você ainda não sente este amor, esse desejo, ore ao Senhor, ore para que o Espírito Santo te ajude. Tenha clareza de quão pecador você é, de quantos erros já cometeu. Amados, e não existe o pecadinho e o pecadão, quem pecou mais ou quem pecou menos. Amados, não existe. Bastou um único pecado para que Adão e Eva perdessem o seu lugar no paraíso, no jardim do Éden. Tiago diz isso em sua carta. Aquele que escorregar em uma vírgula dos mandamentos de Deus já é culpado de todos eles. Portanto, não caia na tentação, no engano, na besteira de achar que você merece mais o reino de Deus do que outras pessoas. Hoje eu vi a notícia da morte daquele serial killer, o Lázaro, lá em Goiânia. É claro que ele era terrível, ele assassinou a família inteira, tinha pacto com o demônio, enfim, falavam tantas coisas dele e a gente tem mesmo a tendência de achar que nós, sei lá, que a gente é mais merecedor do que ele, do reino de Deus. Mas isso não é verdade. Eu de verdade fiquei triste ao saber da morte dele. Triste porque, por pior que ele fosse, ele era um ser humano e toda vida é preciosa para Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e o aceitem como seu Senhor e Salvador. E ele ainda teria chance de salvação, mas agora não tem mais. Agora ele morreu. Não há mais tempo de arrependimento. Mas você tem, eu tenho, todos nós temos, tempo de nos arrepender e de nos achegarmos ao Senhor, porque Ele está diariamente com seus braços abertos, esperando os filhos pródigos voltarem para Ele. E quando Ele percebe um filho voltando para Ele, Ele não fica parado esperando ele chegar. Ele corre e vai ao seu encontro. Amado, que essa palavra seja muito clara na tua mente, que ela entre no teu coração e te faça refletir hoje, para que você saiba exatamente qual é o estado em que você se encontra. E que você não perca a oportunidade no dia que se chama hoje. Faça como Bartimeu. Clame ao Senhor Jesus. Vá ao seu encontro. E você será salvo e abençoado por Ele. Em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho amado, obrigado por essa singela mensagem de hoje, Pai. Obrigado por Tua palavra que é maravilhosa. Pai, que nós tenhamos o desejo de ler todos os dias a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, e mais do que isso, que nós tenhamos desejo de compreendê-la e saber na prática o que ela representa, para que nós possamos Te seguir, ó Deus, e fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Pai, que de tudo que busquemos em primeiro lugar viver uma vida que Te agrade. E que a partir da consciência das bênçãos que o Senhor fez em nossa vida, que nós possamos também levar a outras pessoas, Paizinho, a Tua palavra da salvação, a Tua palavra da verdade, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida, e não há outro além de Ti. Não existe outro nome no céu, na terra
ou debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos: Jesus Cristo. Este é o nome, um nome acima de todo nome, um nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amados, tenham uma semana de bênçãos na presença do Senhor, sob as suas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.